Caríssimos irmãos, nós vamos conversar sobre uma doença. Uma doença que eu acredito, né, ser uma das mais cruéis do nosso tempo. E o que é que ela tem a ver com a espiritualidade? Muitas pessoas nos perguntam se poderíamos dizer alguma coisa sobre o Alzheimer e o que é que os espíritos falam sobre essa doença tão cruel e qual é a relação que ela pode ter com débitos anteriores ou com esta vida, ou o que leva, na realidade, alguém a ter Alzheimer. Nós sabemos que após o fator de risco, na realidade, acontece após os 65 anos de idade, aproximadamente. Mas foi numa segunda-feira, 25 de novembro de 1901, que Auguste Deter, uma senhora de 51 anos, internou-se no hospital para problemas psiquiátricos e epiléticos de Frankfurt, na Alemanha, sob os cuidados do Dr. Alois Alzheimer. Essa senhora era protestante, casada com um administrador de ferrovias e tinha uma filha. E apresentava um quadro de perda de memória, desorientação e alucinações iniciado aproximadamente 6 meses. Então, foi internado neste hospital, né, como dissemos, sob os cuidados do Dr. Alois Alzheimer. Ela também tinha um quadro de ciúmes excessivos e saía de casa, perdia-se nas ruas, não conseguia voltar para casa. Era uma situação extremamente delicada para a família e, obviamente, para ela também. Em pouco tempo, o estado de demência dessa senhora Auguste, não é? Ele foi se agravando. Ela evoluiu nesta demência significativamente. Na fase final dessa doença, a paciente, ela encontrava-se totalmente dependente dos cuidados de enfermagem. Como sabemos, as pessoas que possuem o Alzheimer, elas vão perdendo o sentido de tudo que as rodeia, inclusive das menores ou maiores necessidades, elas também curvam o seu corpo, não é? Vão curvando o seu corpo, os seus membros, até pelo fato de estarem deitadas. Ela não falava, estava desorientada o tempo todo, no tempo e no espaço. Membros atrofiados e, como dissemos, não havia naquela época, como também nos dias de hoje, um tratamento que seja específico para combater o Alzheimer. E 5 anos após os primeiros sintomas, ela veio então a falecer. Na necrópsia, o Dr. Alois Alzheimer, ele teve a oportunidade de analisar o tecido nervoso, o sistema nervoso da senhora Auguste Deter. E logo foi possível constatar uma atrofia significativa no córtex cerebral, com formação de placas senis e emaranhados neurofibrilares. E ele, após esta cirurgia, após esta necrópsia, percebeu que estava diante de uma nova descoberta, que não havia registro anterior de nenhum tipo de situação que levasse uma paciente a este estado e
era totalmente novidade para eles. Era uma doença peculiar dos neurônios do córtex cerebral. Muito bem. Passamos agora para a parte em que nós temos a dúvida ou existem dúvidas a respeito da origem espiritual desta doença. Seria uma doença dos neurônios, no caso do córtex, não é? Com fundo em bases expiatórias? Um passado distante de outras encarnações? Poderia então estar refletindo-se agora numa encarnação presente problemas cerebrais, não é? Onde o espírito que atua na matéria orgânica, ele então estaria colocando esta matéria orgânica sob um peso espiritual do passado? E a resposta imediata que nós temos é a seguinte: não existe ainda uma resposta científica ou puramente espiritual que explique neste momento com acerto absoluto o que é o Alzheimer. E quem está nos dizendo isto? São os médicos da AME, não é? Associação de Médicos Espíritas, que tem procurado, através da nossa doutrina e, claro, nos nossos livros, mas não chegamos ainda a uma conclusão absoluta do que é o Alzheimer. E a espiritualidade também ainda não se manifestou a respeito desta doença, dizendo não é uma doença espiritual. Não existem registros específicos atribuídos inteiramente à espiritualidade que possam descrever essa doença. As fontes dos estudos espíritas se apoiam nas obras do espírito de André Luiz, pela psicografia do médium Chico Xavier. Alguns dos seus livros tratam das influências do espírito sobre a matéria e vice-versa, não é? A influência da matéria sobre o espírito. Então, o Alzheimer, segundo o espiritismo, pode ter origem em conflitos do espírito refletidos na matéria, o que a psicologia chama, né, de somatização. Então nós entendemos que nesta somatização, o espírito com problemas de culpa, com problemas que ele sim trouxe de outras encarnações, ele influencia através do pensamento e através do cérebro, que é a sede do pensamento, os seus problemas, para que ele venha durante a vida, não é? O cérebro venha durante a vida sofrer toda esta carga tensional espiritual. É uma possibilidade. No livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, André Luiz explica o seguinte: assim como o corpo físico pode ingerir alimentos venenosos que lhe intoxicam os tecidos, também o organismo perispiritual absorve elementos que lhe degradam com reflexos sobre as células materiais. É o que nós dissemos então. O espírito, colocando a sua vibração negativa, a sua vibração pesada, a sua vibração de culpa, a sua vibração de desagrado por algo que é intensificado através do perispírito para a matéria, ele vai fazer com que o nosso organismo orgânico, a matéria, venha a sofrer esse desgaste ao longo da vida. Por isso mesmo, entendemos que o Alzheimer, ele tem a possibilidade de aparecer após os 65 anos de idade, não é?
Aproximadamente por volta dessa idade ele começa então a manifestar-se, que é o tempo, como dissemos, de uma vida inteira sofrendo o corpo orgânico, os problemas então que o espírito está ali imputando. Existem basicamente duas causas espirituais que podem estar atreladas ao desenvolvimento do Alzheimer. Vamos ver. Primeiro, obsessão. Indivíduos envolvidos em processos obsessivos longos e graves podem sofrer consequências orgânicas. Geralmente, elas são provenientes da emanação do pensamento doentio, tanto do obsessor quanto dele mesmo, imprimindo, do espírito neste caso, não é? Imprimindo na matéria as consequências dessas vibrações. Ou podemos entender da seguinte maneira: o obsessor, por um longo tempo, obsidiando um espírito encarnado, ele vai passando para esse espírito encarnado, através dessa obsessão, os seus pensamentos numa fase que podemos dizer que chega até a simbiose, não é? E à medida que ele vai passando os seus pensamentos negativos, que ele vai obsediando então esse espírito, o espírito vai tomando os pensamentos do obsessor como se fossem seus, formando, como dissemos, uma simbiose. Mas quem é que vai sofrer mais com tudo isto, além do espírito? O corpo orgânico, que vai sendo bombardeado por esta carga negativa e principalmente na parte do cérebro, que é a parte onde então está situada ali a usina do nosso pensamento. Esta situação, essa decorrência, ela poderia explicar a atrofia acentuada no encéfalo que o Dr. Alois Alzheimer encontrou, que é uma característica, não é, do Alzheimer. Muito bem. Lembramos, como dissemos, que o cérebro então é esta sede do pensamento e ele seria o cérebro a estrutura material mais prejudicada por essas baixas vibrações. Segundo, nós temos também a autoobsessão. Falamos da obsessão quando um espírito se aproxima, não é, de alguém, de um encarnado, para obsidiá-lo. E a autoobsessão, quando a própria criatura ela vem tendo dentro dela já essas dificuldades, esses problemas, e ela começa então a fazer com que o seu pensamento vire um bumerangue, não é? Ele pensa, esquece e de repente o pensamento ruim volta na cabeça dele. Ele pensa, consegue tirar por um tempo aquele pensamento e ele retorna. Esta situação parece ser a principal causa do Alzheimer, atribuída a origens espirituais. Então, a autoobsessão é um processo nocivo, desencadeado, como dissemos, pelo próprio espírito. É muito comum nas pessoas com rigidez de caráter, né? Aquelas pessoas que têm aquela rigidez de caráter, tem que ser assim, se não for assim, não existe, são radicais no seu pensamento, radicais nas suas decisões, radicais em tudo aquilo que eles não administram situações complicadas, não é? Não existe uma opção para esta pessoa. Então, essa é uma situação que deixa introspectivo, egocêntrico, né? E portador de sentimentos doentios, aquele que tem esse tipo de comportamento, com o desejo de, como por exemplo, desejo de vingança, orgulho, vaidade. Isto tudo que nós estamos aqui colocando ao longo de uma vida, com essa rigidez de caráter, com essas faltas de opções, com este relaxamento da vida, de viver mais tranquilo, de viver mais solto, de administrar aquilo que acontece ao seu redor, não é? Quando as pessoas não possuem
este tipo de comportamento, ela vai então se fechando num casulo e com isso imputando à usina, né, do cérebro problemas de uma gravidade que podem trazer o Alzheimer. O sentimento de culpa, como dissemos, incutido inconscientemente no espírito e que às vezes se arrasta por várias reencarnações é um fator determinante. A culpa é um dos problemas mais graves e que traz também o suicídio. Por quê? Porque esse sentimento que é inconsciente, muitas vezes é inconsciente, ele desorienta o espírito quando ele está encarnado, ele tira a vontade, ele traz a tristeza, a angústia, a aflição, e o espírito não sabe, o encarnado não sabe o porquê que ele está sentindo isto, né? Ele tem um sentimento de culpa que ele não consegue explicar. É uma culpa que está dentro dele, por, provavelmente, delitos feitos, executados em outras encarnações, e que a consciência, cedo ou tarde, ela reaviva, não é? E com isto, este espírito, este irmão, tem essa situação complicada da culpa, que muitas vezes o leva ao suicídio ou então a doenças mais graves, como o próprio câncer e o Alzheimer. As pessoas com Alzheimer podem estar envolvidas nas duas situações, como nós dissemos, uma vez que o pensamento nocivo ele atrai também espíritos para perto, trazendo junto, não é, com esses espíritos toda essa situação da obsessão, baixando aquele teor vibratório, não é, que acaba por iniciar esse processo de obsessão mútua. Uma espécie, como dissemos, de simbiose. O Perispírito, o livro O Perispírito, de Zalmino Zimmermann, é um livro espetacular para aqueles que têm o desejo de conhecer este lado da doutrina espírita, que é um lado da ciência da doutrina espírita, e que fala de todos os tipos de pensamentos, né, de formas, pensamentos, quando nós temos, por exemplo, um pensamento fixo em algo, este pensamento não nos sai da cabeça. O que é isto? Por que é que isto está assim, tão determinado na nossa cabeça? Muitas vezes são formas de obsessão que no livro de Zalmino Zimmermann, O Perispírito, chamado de O Perispírito, é um livro, na minha opinião, é um tratado sobre o perispírito que todos que têm o interesse de conhecer a doutrina espírita deveriam ler ou mesmo buscar neste livro é uma fonte de consultas para tudo que for necessário nesta área também. É evidente que esse processo deve se arrastar por muito tempo até desencadear uma patologia física, não é? É isso que nós estamos falando aqui a respeito da obsessão. E é por esse motivo que o Alzheimer é tão comum na fase senil. Por quê? Porque essas angústias, esses tormentos psíquicos que acompanham durante uma vida inteira a criatura vão chegar ao momento de esgotamento do corpo físico e aí então, como dissemos, poderá acontecer o Alzheimer ou o câncer ou outras doenças de também intensa gravidade. Mas da nossa conversa queremos deixar gravado aqui esse depoimento da Associação dos Médicos Espíritas, não é, da AME, que estão ainda pesquisando a respeito do Alzheimer para termos no futuro um diagnóstico perfeito e mais elaborado do que seja esta doença. Queridos irmãos, é o que nós tínhamos para conversar hoje sobre Alzheimer segundo o Espiritismo. Muito obrigado a todos.